Imprensa Negra no Brasil. Nós saímos vigorosa e altivamente ao encontro de todos aqueles que acreditam, com ingenuidade ou malícia, que pretendemos criar um problema no país. A discriminação de cor e de raça no Brasil é uma questão de fato. Senador Hamilton Nogueira. Porém, a luta de Quilombo não é especificamente contra os que negam nossos direitos, senão em especial para fazer lembrar ou conhecer ao próprio negro os seus direitos à vida e à cultura. A primeira edição do Jornal Quilombo, de 1948, já disse a que veio, inclusive impresso como subtítulo do periódico. Vida, problemas e aspirações do negro. Eu sou Rafael Cardoso e este é o segundo episódio do podcast Imprensa Negra no Brasil. Episódio 2. Abdias Nascimento e o Jornal Quilombo. O Jornal Quilombo foi liderado por Abdias Nascimento, político, artista, ativista, jornalista e criador do movimento cultural Teatro Experimental do Negro, o TEM, em 1944. O grupo rompeu com a barreira racial no teatro brasileiro, lutando pelos direitos civis e humanos dos negros, junto com a recuperação e a valorização da herança cultural africana. Eu me lembro do número de pessoas que vinham me aconselhar para que eu não fizesse isso. Se eu não pusesse o nome de negro aí, porque aí eu ia fazer com que a iniciativa se malograsse antes de ela se concretizar, antes de ela ser lançada. Eu ouvia no ouvido e saía para o outro, porque realmente, nesse ponto, eu fui muito firme, muito convicto. Tinha que ser teatro negro, tinha que ser teatro do negro. Essa fala do Abdias está no mini documentário comemorativo pelos 70 anos do Teatro Experimental do Negro, no canal do YouTube do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, o IPEAFRO. A entidade foi fundada em 1981 pelo próprio Abdias. Voltando ao Jornal Quilombo, a publicação teve apenas 10 edições, entre dezembro de 1948 e julho de 1950, mas marcou época e é referência até hoje. O Teatro Experimental do Negro identificou a necessidade de que houvesse um órgão de imprensa para poder difundir as notícias, né, para que pudesse ser um canal direto com os seus leitores negros e tudo mais, e como uma ferramenta de informação para aquele público. Então, em dezembro de 1948, o Jornal Quilombo sai com a sua primeira edição, né, então, que é uma edição histórica, traz na capa o título do Nelson Rodrigues, um editorial do Abdias Nascimento. Então, a partir desse momento, entre 1948 e 1950, são 10 edições que o jornal é publicado para trazer diversas questões relacionadas à vida, né? As questões relacionadas aos negros. O slogan é Quilombo, vida, problemas e aspirações do negro, né? Então eles estão pensando ali naquele momento quais são as necessidades do ponto de vista da política, do ponto de vista da afirmação, do ponto de vista da cultura, para poder estabelecer um contato direto com seus leitores, né? Então a ideia inicial do Jornal Quilombo é essa. É um canal de comunicação direta com o povo negro. Júlio Menezes Silva é pesquisador do IPEAFRO. A entidade guarda a obra do intelectual e artista, que retornou para o Orum em 2011. Orum é a palavra em Yorubá que define, de uma forma bem simplificada, o céu ou o mundo espiritual. O Orum existe em paralelo ao Aie, que é a terra ou mundo físico. Outra forma de se falar que uma pessoa morreu é se encantou. O trabalho do IPEAFRO continua na defesa dos direitos dos afrodescendentes e na preservação e divulgação da memória, cultura, história e ativismo negro no país, como legado de Abdias Nascimento. Lembrando que Quilombo foi lançado na época em que se tentava implantar no Brasil o mito da democracia racial. Ali havia um esforço da elite brasileira, da elite intelectual, e o Brasil, enquanto Estado, vendia essa ideia da democracia racial, né? Onde negros e brancos teriam, aqui no Brasil, em tese, as mesmas oportunidades, né? Então, ali no Jornal Quilombo, você já pode identificar
que há um esforço no sentido de tentar desconstruir essa narrativa, uma narrativa estabelecida. E se você pega hoje, muitas pessoas acreditam até hoje que há isso, né? Que não existe esse tipo de coisa no Brasil, não existe racismo, né? Então você tem todo um esforço ali dos intelectuais ligados ao teatro experimental do negro para refutar esses argumentos, né? Essa tese de que aqui negros e brancos têm as mesmas oportunidades, quando na verdade não era bem assim, né? Não é até hoje, né? Júlio também integra o Fórum Permanente pela Igualdade Racial, o FOPIR, e foi um dos organizadores do mapeamento da mídia negra no Brasil, lançado em 2020. Vamos tratar desse trabalho no último episódio desse podcast. O FOPIR foi lançado em novembro de 2016, durante uma audiência pública no Senado, e reúne organizações antirracistas com o objetivo de desenvolver estratégias e ações de diagnóstico, mobilização, comunicação e incidência política, para defender um Estado democrático e inclusivo, com combate ao racismo e promoção da igualdade racial e de gênero no país. Trabalho que Abdias já fazia no Jornal Quilombo, com uma agenda política marcante contra a piedade e o filantropismo aviltantes em relação à população negra, além de reforçar a importância de uma luta ativa contra o racismo no país. Piedade e filantropismo aviltantes. Qual que é a ideia fundamental assim, do pensamento de Abdias Nascimento, né? Ele traz consigo a ideia de que as conquistas negras não são resultado da benevolência branca ou a benevolência do Estado. Tudo é resultado de uma luta coletiva que vem desde os primeiros quilombos que aqui se estabeleceram, né? Então, essa ideia, por exemplo, de que a princesa Isabel assinou uma carta de alforria, né? A narrativa oficial traz todo esse protagonismo para a princesa Isabel, quando, na verdade, a abolição é resultado de diversas insurgências que houve no Brasil, né, ao longo dos séculos, e que resultaram na assinatura da Lei Áurea, por exemplo, não como uma questão de benevolência, uma questão de grandeza do Estado, mas sim resultado da luta, a luta estabelecida e organizada dos diferentes movimentos negros que se estabeleceram. Nascido em 1914, Abdias Nascimento é um dos principais intelectuais brasileiros do século XX. Além de ativista pan-africanista, foi poeta, escritor, dramaturgo e artista visual. Também foi professor da Universidade do Estado de Nova York, de Yale e da Universidade Obafemi Awolowo Ile-Ife, na Nigéria. Na política institucional, foi deputado federal, senador e secretário de governo do Rio de Janeiro. De acordo com a Fundação Palmares, a expressão pan-africanismo foi utilizada pela primeira vez no ano de 1900 pelo advogado negro Sylvester Williams, na ilha de Trinidad. A ideia era ampliar o sentimento de solidariedade e consciência de uma origem em comum entre os negros do Caribe e dos Estados Unidos, na luta contra a segregação racial, propondo a união de todos os povos da África para potencializar a voz do continente no contexto internacional. Continuando, ele também organizou o concurso de beleza e de artes plásticas negras e fundou o Museu de Arte Negra e o Movimento Negro Unificado, além de atuar para a criação da Fundação Palmares e do Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro, aniversário da morte de Zumbi dos Palmares. Atuou também politicamente, com a organização de congressos e conferências para propor leis antirracistas. Foi um dos primeiros e principais articuladores de dois avanços pela igualdade racial vistos apenas no século XXI, a Lei de Cotas e a de ensino da história africana no currículo básico das escolas. Puxando um pouco aí essa corda, né, da história para os tempos mais recentes, a questão da Lei de Cotas, que este ano, por exemplo, completa 20 anos, né? A Lei de 2003 completa este ano 20 anos, e 40 anos das primeiras proposições do deputado federal Abdias Nascimento, elas não foram resultado simplesmente da chegada à presidência do governo de esquerda ao poder. Ela é resultado de uma luta de vários entes negros ao longo de 2 séculos, né? Aí você pode ver, por exemplo, no Jornal Quilombo, você já tem ali uma luta das empregadas domésticas ali, das trabalhadoras domésticas, no sentido de reconhecimento da profissão. Então você já vê todo um esforço de muito tempo que vem a resultar nessas políticas. Nossos passos vêm de longe, costuma dizer o movimento negro.
E nossos passos vêm de longe mesmo, inclusive no jornalismo. Há muito tempo, a gente tem Abdias Nascimento, que faz comunicação antirracista, que fez há muito, muito tempo, deixou um legado muito grande para nós comunicadores, sabe? Nós comunicadores no geral, não só nós comunicadores negros. Então, hoje o que eu faço é uma continuidade do que os meus antepassados fizeram. E eu espero, de alguma forma, minimamente honrar esse caminho que eles traçaram para a gente poder estar aqui. A Thaís Bernardes é jornalista do portal Notícia Preta. Vamos tratar dos veículos atuais em outro episódio desse podcast. Voltando a Abdias, ele passou 13 anos em exílio nos Estados Unidos e na Nigéria, por causa da perseguição sofrida na ditadura militar. Participou de inúmeros eventos internacionais para discutir cultura negra e combate ao racismo e foi consultor da Unesco. Também editou as revistas Afrodiáspora, de 1983 até 87, e Tote, entre 1997 e 99, e escreveu dezenas de livros em português e inglês, entre eles Quilombismo, O Genocídio do Negro Brasileiro e O Brasil na Mira do Panafricanismo. Olha, Abdias fez tanta coisa que é até difícil de resumir aqui em um podcast. Se quiser conhecer mais a história dele, vai lá no site do IPAfro, ipafro.org.br. Eu acho que assim, o fato de não estar na academia não quer dizer que não se produzia conhecimento. Então, acho que são duas coisas aí nesse caso. Uma coisa é o fato de pessoas negras, né, não estarem dentro da academia não quer dizer que elas não produziam seus saberes, né, não produziam conhecimento. Isso estava sendo produzido no dia a dia, por exemplo, da vida nos terreiros, né, no cotidiano das escolas de samba, por exemplo, puxando um pouco a sardinha aqui para o Rio de Janeiro, né, as vivências em família, isso sempre aconteceu. Dentro da academia, por ser uma instituição historicamente liderada, né, organizada por pessoas brancas, e muitas dessas pessoas brancas racistas, eugenistas, o conhecimento produzido por negros, evidentemente, passava ao lado. Dentro do contexto do Teatro Experimental do Negro, tinha o sociólogo Guerreiro Ramos, você tinha o Ironilde Rodrigues, você tinha vários intelectuais, a própria Léa Garcia, né, que não produzia efetivamente um potencial assim, de escrita naquele momento, mas que estava ali com o seu corpo, né, produzindo uma intelectualidade, né. Então você tem ali, né, pessoas negras pensando, né, esse conhecimento, pensando essa tecnologia do saber a partir de epistemologias outras, ou seja, a partir de conhecimento vindo de África, né, sustentado em África, mas principalmente constituído aqui no nosso território, com as nossas dificuldades, com as nossas particularidades, né, dessa vivência aqui no Brasil. Se envolvendo em ações contra a discriminação racial desde a juventude, Abdias integrou a Frente Negra Brasileira da década de 1930. Protestos contra o Estado Novo renderam uma prisão em 1943. O motivo oficial da prisão foi insubordinação no quartel, por se negar a datilografar um balancete. Na ocasião, ele foi expulso do Exército e condenado pela Justiça Militar 2 anos depois. Mas antes da expulsão, ele tinha sido detido e espancado, junto com um amigo, depois de revidarem por serem impedidos de entrar em uma boate em São Paulo por serem negros. Brigaram com um delegado do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, que deu razão ao ato racista. Em 2 anos na penitenciária de Carandiru, em São Paulo, Abdias fundou o Teatro do Sentenciado e um Jornal dos Prisioneiros. Temos uma fala dele sobre esse período, também do mini-documentário sobre os 70 anos do Teatro Experimental do Negro. Eu tirei da prisão essa gente toda que estava tempos naquelas solitárias, tudo para fazer teatro. Então, eu botava aquela gente toda, aqueles criminosos perigosos, estava lá cantando cançonetas. Nós tivemos 3 peças. Na quarta, que ia ser a minha peça, Zé Bacoco, eu fui solto, porque eu fiz o recurso. Mas eu me lembro do juiz, mandou soltar na mesma hora. É um absurdo, nem era condenado pela justiça dos homens, era a justiça militar. E como é que estava na penitenciária? Mandou soltar. O Júlio do IPAfro conta um pouco da história do envolvimento de Abdias com o teatro pra gente.
dali, quando ele vai para o presídio, e ele fica em 1943 no Carandiru, ali vira a chavinha da cabeça dele, porque ele produz a primeira experiência de teatro dele, que é o Teatro Sentenciado, que é uma experiência onde ele reúne e organiza os detentos para fazer um grupo de teatro, não porque ele, vou resolver do nada, é porque ele faz, nos anos anteriores, uma peregrinação junto ao grupo de poetas chamado Santa Irmandade Orquídea pela América do Sul, e quando ele está passando pela Argentina, ele permanece um ano junto a uma companhia de teatro chamada Teatro del Pueblo. E nessa companhia de teatro, ele aprende os ofícios do teatro, né? Ele passa por ali, é como se fosse uma residência, né, artística. Então ele volta ao Brasil preso e ele fala, estou preso aqui, eu vou colocar em prática isso. Também no cárcere, escreveu o livro Submundo, lançado apenas agora em 2023, após o marco dos 30 anos do massacre do Carandiru, completados em 2022. Nos Cadernos de um Penitenciário, subtítulo do livro, Abdias realiza uma leitura minuciosa das técnicas prisionais de embrutecimento das pessoas encarceradas, como descrito no prefácio de Denise Carrascosa. Isso em 1943. O banquinho era pra lá de incômodo, inaguentável por mais de alguns minutos. Parecia feito não para o descanso, mas com a intenção preconcebida de supliciar. Quando menos se espera, o guichê abre-se bruscamente, estrepitosamente, provocando-me um choque violento. Dentro de alguns dias comecei a enfraquecer, a perder peso, a minguar, alimentação intragável e ainda por cima, nem o direito de descansar a hora que se quer. Dias atrás, por exemplo, morreu o 4395. Levou 15 dias morrendo. Que coisa dolorosa. Morrendo ali, devagarinho, solitário, abandonado. Abdias já relatava 80 anos atrás descaso com os direitos básicos, como a análise do processo para a liberdade condicional. Muitas e muitas gerações de delinquentes já gozaram do benefício e o estão usufruindo, ou melhor, o direito da liberdade vigiada. Mas que hei de fazer? Até parece que os pesos e as medidas da justiça são claudicantes, porque, talvez, se eu fosse um ladrão de patola ou assassino de truz, empreiteiro de Cristo, teria melhor sorte do que o sendo o autor desse esquisito crime de recusar a escrever a máquina. Aqui entre nós, caro leitor, não acha maravilhoso que até agora não me tenham condenado à morte? A atualidade do relato assusta, visto que temos mais de 40% das pessoas presas no Brasil em situação provisória, ou seja, sem julgamento ou condenação, segundo dados de 2022 do Conselho Nacional de Justiça. Trazemos o Júlio de novo para falar sobre a publicação de Submundo. O que eu acho interessante a gente pensar é que o Submundo, né, foi escrito ali em 1943 pelo, no caso, jovem Abdias Nascimento, tinha 29 anos de idade, ele estava preso por insubordinação, ele foi para o exército, né, e aí ele se recusou a digitar um balancete, aí foi preso. E aí no Carandiru, ele escreve esses relatos, né, então assim, de fato, é uma narrativa, né, que é surpreendente, porque do ponto de vista político do ativismo, ele faz uma revisão ali, uma narrativa, que se você pega e transporta para a contemporaneidade é extremamente atual, né? É extremamente atual. Então, eu acho que esse livro ele traz um aspecto histórico que é relevante, né? Foi um livro que foi escrito em 1943, naquele Carandiru, a época construído o principal presídio de segurança máxima da América Latina, né? Foi colocado ali dentro dos presidiários mais perigosos, digamos assim, né, do país. E quando a gente lê Abdias Nascimento, a gente lê Submundo, a gente entende esse Abdias que chegou ali em 2011 combativo, atuante, e que apesar de sua, entre aspas, já volta social, é um cara que é indicado oficialmente ao Prêmio Nobel da Paz, né? Duvido seriamente que estes cadernos terão alguma utilidade. Caso eles nada valham, ao menos
subsistirá o mérito de haverem enchido os longos e pesados ossos celulares do sentenciado 7349. Certamente o relato é valioso. Você acompanhou o segundo episódio do podcast Imprensa Negra no Brasil, produzido pela Rádio Agência Nacional. A produção, apuração e narração são de Rafael Cardoso, que também assina 3 reportagens especiais para a Agência Brasil sobre os 190 anos da imprensa negra no Brasil. A adaptação, roteiro e montagem são de Akemi Nitahara. Ela também participou da locução das explicações e da reportagem desse episódio. A coordenação de processos e edição são de Beatriz Arcoverde e Poliane Marques. A locução dos textos históricos foi feita por Dilson Santa Fé. Gravação de Tony Godoy e equipe da EBC. Identidade sonora e sonoplastia de Jailton Sodré. Liliane Farias e Raíssa Saraiva são responsáveis pela estratégia de publicação e distribuição nas redes sociais. A identidade visual e design foram feitos por Caroline Ramos. Implementação na web, Beatriz Arcoverde e Lincoln Araújo. Interpretação em Libras, Cláudia Jacó. Montagem da versão em vídeo, Felipe Leite e Fernando Miranda. No terceiro episódio, vamos falar sobre a revista Tição. Ouça o podcast Imprensa Negra no Brasil aqui, na Rádio Agência Nacional ou pelas plataformas de áudio. Também está disponível com interpretação de Libras no YouTube.